Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa desse recesso parlamentar do ano de 2022, aqui no Interregno do meio do ano de 2022, esse ano legislativo. Recebendo hoje em nossos estúdios aqui na TV Câmara, com imenso prazer, o vereador Zezinho do Caminhão. Vereador, seja muito bem-vindo. Olá pessoal, o prazer é todo meu, Denis, poder interagir com a sociedade, poder passar as informações, e ser entrevistado por ti. Eu me sinto um privilegiado, pela nossa história de convivência aqui dentro da Câmara de Vereadores, então muito bacana. Vereador, eu que agradeço a sua deferência. Então vamos começar falando sobre como é que está aí essa liderança de governo dentro da Câmara, já nesse cenário novo, da pós-eleição. Denis, na verdade eu não tinha pretensão de ser líder de governo. Na verdade a liderança era do vereador Marcinho, e o Marcinho, quando ele se propôs a essa responsabilidade, ele me convidou para que eu estivesse junto com ele. Você fica na vice-liderança, eu não pretendia, eu estava com a minha saúde bem fragilizada. Eu falei, vereador, meu amigo, eu não estou em condições, eu não estou podendo estar nessas bolas divididas, esses embates, eu estou com a saúde meio fragilizada. E ele falou, não, Zezinho, é só para eu me sentir mais seguro, e você não vai precisar entrar nas bolas divididas, deixa que isso é comigo. E aí aceitei o convite, só que durante a caminhada houve uma dificuldade, o vereador Marcinho se afastou da liderança. E aí eu vi o prefeito num momento muito crítico, um momento muito conturbado, início de governo, entrou um pedido aqui de afastamento do prefeito, com menos de 100 dias, um documento protocolado a essa casa para que acontecesse um processo aqui, que poderia resultar no seu afastamento. E aí eu fiquei pensando, uma Câmara bem nova, um grupo bem renovado, para quem passar essa responsabilidade? E aí pesou muito, porque primeiro, o bom relacionamento que eu tenho com o prefeito Johnny Maico, isso é mais do que evidente. No mandato passado nós fizemos muitas ações juntos, trabalhamos muito juntos, muito desafinado, numa linha de pensamento muito próximo, de ideais, de bandeiras. E aí eu falei, deixar o prefeito nessa situação agora é muito complicado, muito difícil. Mesmo com a saúde não estando lá equilibrada, aceitei aquela responsabilidade no momento mais crítico do governo. Foi um momento tenso, um momento muito difícil, de debates muito acalorados, muitas discussões, principalmente no campo político, fugia muito do campo das ideias, ficou. Então assim, foi muito difícil, mas eu não deixei que o prefeito ficasse ali órfão naquele momento. E aí foi continuando, venho desempenhando essa função de líder de governo sem negociar nada, não pedi nada ao governo, eu não tenho nomeações dentro do governo, não fiz nenhum toma lá da cá. Falei, prefeito, o senhor sabe que eu estou lá defendendo o governo, o senhor faz favor, me dá isso, me dá aquilo. Não pedi nada, não tenho nada lá dentro do governo. Mas por acreditar no prefeito Johnny Maico e por torcer para essa cidade dar certo. Gente, essa cidade tem que dar certo. Nós vimos de situações de 2011, aquele acidente com o doutor Otto, uma fatalidade, e ali foram 4 anos que a cidade não prosperou. Veio o governo posterior do senhor Rogério Cabral também, que não conseguiu dar uma sequência bacana para a cidade, tanto é que ele não conseguiu a reeleição. Aí veio o governo do Renato Bravo, esse foi a pá de cal, foi um desastre total de gestão. Imagine se esse governo agora também não dê certo. Aí uma sequência de 4 governos, não há cidade que aguente, não há população que vá suportar isso, porque reflete justamente na sociedade, porque hoje, representante, cada um arranja o seu local e vai embora, haja vista que todos eles estão com a sua vida encaminhada. Mas e a população? E essa mais frágil?
E essa que tem mais dificuldade de caminhar com as próprias pernas, que depende das ações de gestão, de governança, né? Como que fica isso? Quem que vai amparar? Vai deixar ele desamparado? Então é isso que eu estou torcendo para que essa cidade dê certo. Ela não vai suportar, né, 4 governos que não atenda, né, a demanda dela. Então a minha linha de atuação é essa, né, torcer muito para que dê certo, né, e graças a Deus venho desempenhando a função, mantendo a minha linha, mantendo a minha coerência. Votei contra algumas questões aqui do governo. O pessoal lá me fala, poxa, eu nunca vi líder de governo, em vez de você defender aquilo ali, você vai lá e vota contra. Eu vou defender o defensável. Eu estou aqui para defender o interesse público, é o interesse do município. Aquilo que a minha avaliação, o meu entendimento, entender que não é positivo, eu vou me colocar contra. Afinal de contas, eu carrego comigo os meus princípios, os meus valores, a minha personalidade, o meu caráter. É por isso que eu estou aqui, Denis. As pessoas identificaram isso em mim para me dar essa oportunidade. E aí eu vou perder isso porque eu tenho que concordar com tudo do governo? Não. Né? Nós estamos num país democrático, né? E vai haver discordância em alguns momentos. E isso eu falei com o prefeito, falei, prefeito, se o senhor quiser eu dessa forma, né, eu vou defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu entenda que seja bom. Não existe um parlamentar aqui de joelho para o governo, né, que tenha que acatar tudo. Muitas questões, Denis, que a população não sabe, às vezes nem chega para vocês, que há uma proposta do governo e eu tomo conhecimento com antecedência e falo, prefeito, isso aí não. Isso aí o senhor não conta comigo porque eu estou fora. E aí a gente vai lá, troca ideias e faz o ajuste e o prefeito cede, ele me ouve em algumas situações e a gente consegue trazer uma coisa, né, que eu vejo, tenho condições de ir para a tribuna defender, sem prejudicar meu nome, sem prejudicar a cidade, sem prejudicar as pessoas que confiam em mim e ajudando o governo. Porque tem que ter a humildade que nem sempre aquilo que se pretende fazer é o melhor para a sociedade. A gente só consegue fazer o melhor para a sociedade quando a gente se dispõe a conhecer a realidade. Eu conheço muito a realidade, Denis. Eu venho muito de baixo, eu me identifico muito com a população, eu ando muito a pé, eu sou parado por eles ou eu paro alguns para estar ouvindo e conversando sempre. Então as pessoas me passam, né, as suas dificuldades, né, muitas das vezes elas, né, fazem proposta. Agora mesmo eu estava conversando com um rapaz e ele já me fez uma proposta sobre a praça aqui que eu achei muito importante e vou levar para o executivo, né? Então essa questão de ouvir as pessoas, né, digamos, me dá um alicerce para defender o interesse público. E é isso que eu tenho feito aqui. Graças a Deus, sou uma pessoa muito benquista dentro da Câmara de Vereadores, tanto que de todos os projetos do Executivo, Denis, não teve nenhum que não foi aprovado. Todos eles foram aprovados. Por quê? Primeiro que eu estudo muito o projeto. Então eu venho ali com conhecimento daquilo que eu estou defendendo. Segundo, que eu me preparo muito com argumentação, com exemplos, protejo os parlamentares para não botar nenhuma furada. Às vezes vem um projeto, o projeto é até bom, mas ele falta, digamos, mais informação, mais detalhes do interesse ali, né, do mérito do projeto, e eu digo, olha gente, manda essa informação aqui, porque se alguém me questionar, eu tenho ela para dar. Ou muitas das vezes eu mesmo, de cara, né, eu já coloco a informação para as pessoas, os parlamentares, na hora de votar deles, eles saber exatamente aquilo que está votando. Eu não boto ninguém em nenhuma furada, né? Eu não estou ali como Maria vai com as outras, do governo, né, a qualquer preço aprovar. Nunca foi empurrado um projeto aqui de goela abaixo. Você que nos acompanha, você nunca viu eu orientar um voto. Olha, gente, quem está aqui considerado bancada, quem está com inclinação para o governo, vote a favor disso. Verdade. Eu nunca fiz e falei lá com o governo que eu nunca iria fazer, porque eu tenho que respeitar a análise de cada parlamentar e dele analisar aquele projeto e dizer, o projeto é bom, vou votar favorável. O que eu tenho que ter, Denis, é argumentos e informação que dê sustentação para aquele projeto que seja aprovado. A gente não precisa empurrar projeto de goela abaixo, como foi feito em mandatos anteriores, onde o líder de governo dizia,
Projeto sem discussão, a bancada do governo vote a favor. E aí a gente não discutia, aquele projeto passava. Então, projetos que prejudicaram a cidade. Né? Então, eu falei, eu não vou ter essa linha de atuação. E graças a Deus. Né? E, inclusive, eu tenho recebido muito elogio, isso que eu estou respeitando os parlamentares. Eu não forço barra nenhuma para aprovar nenhum projeto. E graças a Deus, todos eles aprovados. E quando eu saio da rua, Denis, a sociedade ela vem me dar parabéns, ela vem, eu gosto de ver você atuando, eu gosto da sua fala dentro de uma simplicidade, dentro de uma humildade, mas eles entendem o meu recado. Então eu me sinto assim feliz, né, de estar desempenhando essa função, né, nessas condições e pelo caminho que eu escolhi. No começo do governo, a gente sentia uma dificuldade de articulação, vereador. A gente sentia que o governo tinha uma e o senhor orientava, falta diálogo, falta conversa. Eu lembro do senhor várias vezes apontando isso. Falta um pouco mais de carinho, de atenção, tem que prestar atenção, tem que conversar. E hoje a gente percebe mais uma calmaria. Claro que o tempo faz automaticamente que aconteça o amadurecimento. Mas é óbvio que houve uma costura, né? Essa coisa da entrega, da responsabilidade, da liderança do governo na sua mão fez a diferença da responsabilidade da apresentação dos projetos aqui dentro da casa. Isso é notório. Né? Um bom Exato. Líder de governo representa bem aquele governo. Né? Exato. E como é que o senhor percebe essa recepção dos seus colegas de trabalho aqui quanto a essa costura, que exatamente essa liberdade que o senhor dá de não cobrar o voto nem o posicionamento e muito menos voltar ao executivo para dizer, olha, fulano não está com a gente. Isso é muito ruim, que a gente sabe que acontecia, né? Acontecia. E você tocou num ponto tão importante, a questão da falta de diálogo inicial do governo. Para o governo lidar com a Câmara de Vereadores é essencial, ele tem que lidar com a Câmara de Vereadores. O Johnny ele teve uma conduta de não fatiar a prefeitura com os vereadores. Né? Na maioria das vezes o prefeito, antes de tomar posse, ele já tinha fatiado, né, a prefeitura, várias secretarias, muitas vezes que eu uso o termo, né, um termo popular, de porteira fechada, entregava para o vereador e o vereador, né, fazia o que queria, usava aquela secretaria, né, a bel prazer diante dos seus interesses, né, políticos, né, seus interesses pessoais, e muitas das vezes não trazia um resultado positivo para a sociedade. O Johnny tomou esse comportamento, só que estava faltando habilidade política do Johnny com os vereadores. Não quer dizer que você não ceder às secretarias, que você tem que ficar, né, assim, com dificuldade de dialogar. E isso a gente cobrava muito, né, eu e Marcinho cobrávamos muito dele. Prefeito, só precisa sentar, você tem que fazer ali um carinho no parlamentar, chamar ele para conversar, ter diálogo, precisa dessa habilidade, esse jogo de cintura, só precisa conciliar, né, as suas decisões, né, que eu entendo que elas são positivas, né, com a habilidade, com o diálogo, esse diálogo tem que acontecer. Né, e aí a gente aos pouquinhos, no conta-gota, isso passou a acontecer. Você vê que hoje o relacionamento é bem melhor, bem melhor. E quando isso acontece, você tem uma Câmara produtiva. Você vê que nós já aprovamos aí uma série de projetos de interesse do funcionário público que há décadas e décadas eles não tinham, né, esse reconhecimento, essa valorização, esse benefício, através, né, desse diálogo que começou a ter. Nós não tivemos dificuldade para aprovar projeto nessa casa. Essa casa aprovou todos os projetos do Executivo. Eu ia falar sobre isso, eu ia falar sobre os funcionários públicos, que é uma bandeira que o senhor carrega desde sempre, quando entrou aqui. E eu me lembro bem que durante todo esse processo do chamado pacotão, né, da reforma, do pacotão de reformas, o senhor pedia para rever o projeto e pedia para reverem o projeto para que visse se tinha alguma coisa, porque o senhor tinha a preocupação de colocar em pauta, aliás, vários projetos o senhor fez isso, que achava melhor às vezes não votar. Não coloque em pauta não. Vamos votar direito, porque a gente sabe como é que é. Vota errado, depois tem que consertar e aí não entra.
esse trâmite o senhor também adquiriu uma certa experiência, né? Com a repetição de mandato, o senhor acaba adquirindo uma certa experiência. Exatamente, Denis, você tocou num ponto fundamental, né? Porque você não pode, né, votar de qualquer maneira, né? Chega a ser irresponsável você votar, como foi votado alguns projetos aqui no passado. O famoso joga para a plateia, né? Exatamente. E aí, votou, está votado. E aí vem as consequências. Eu cito um que está um prejuízo e difícil de consertar. O Código Tributário. O Código Tributário ferrou com essa cidade. Verdade. Ferrou com os empresários. Ferrou com a população. Não tem nenhum setor que não foi prejudicado. Foram todos. Atingiu todos diretamente. Aquele projeto foi uma irresponsabilidade, porque nós gritamos aqui, ó, não vamos aprovar, gente. O projeto está ruim. Esse projeto cabe mais discussão, vamos debater mais, nós vamos mexer na vida das pessoas, né? Vamos ter um pouquinho mais de bom senso. Infelizmente, não prevaleceu, né? É aquele projeto onde tinha um grupo, né, que estava tão comprometido com o executivo, né, na famosa toma lá da cá, famosa fatiação de secretaria, fatiação de prefeitura, melhor dizendo, né, que não se atentaram do estrago que estavam fazendo. Inclusive vereadores que votaram a favor, hoje gritam aqui dentro da Câmara de Vereadores que não pode isso, não pode aquilo. Aí quando você vai lá, saiu do Código Tributário. E por que saiu? Porque aquele vereador também aprovou. Então é isso que eu tomo cuidado, Denis, que os projetos que a gente for votar aqui, ele tem que ser de forma muito clara, ele tem que estar muito transparente, ele tem que realmente gerar benefício para ambos os lados. A prefeitura manda um projeto, ela tem que ser beneficiada daquele projeto, mas não pode ser ela exclusivamente, porque a prefeitura só existe porque tem a população, tem um pagador de imposto, tem aquele que mantém aquele prédio de pé, como mantém, né, a Casa Legislativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de votar. E isso, Denis, eu faço questão de olhar o projeto, de analisar. Eu levo o projeto para casa para estudar. Nós votamos 5 projetos semana passada, eu defendi. Eu levei os 5, eu adoro assistir o Jornal Nacional. É um dos meus hobbies, é assistir. E naquele dia eu deixei de assistir. Peguei os projetos por volta de quase 8 horas da noite, fui terminar de estudar, fazer ali os meus tópicos, que eu faço os tópicos para não perder a linha de raciocínio. Fui terminar, já era quase meia-noite, de estudar um por um e para fazer a defesa aqui. Então isso se chama comprometimento, responsabilidade. E uma coisa importante que você tocou é a questão do funcionário público, que é a minha bandeira desde que eu iniciei o primeiro mês aqui. Eu sou presidente da comissão que apoia o servidor público desde o primeiro mandato, continuo sendo até hoje. E por quê? Porque eu entendo a importância de um servidor público, né? Eu conheço a realidade da maioria dos funcionários da prefeitura, né? De forma geral, saúde, educação, né? Todas as áreas. E eu sei que um governo, para funcionar, um governo bem sucedido, ele tem que ter o funcionário animado, ele tem que ter o funcionário feliz, ele tem que ter o funcionário, né, querendo investir ali para o seu crescimento pessoal dentro da função que ocupa, né? Ele tem que fazer curso, ele tem que buscar, né, investimento na sua profissão, naquilo que ele passou. Mas como é que você faz isso quando o funcionário, Denis, durante alguns anos, vários mandatos, o seu salário base era menos que um salário mínimo? Quando nós melhoramos o salário agora nesse pacotão, o salário base do funcionário era 848 e o salário mínimo, né, real da Constituição 1.100. Como que você faz um negócio desse? Como é que você faz aquele funcionário? O que é daquele funcionário? É inviável, né? Isso bruto. Então ele saía de casa para saber que seu salário base era era 700 e poucos reais. Aí se ele paga aluguel, paga água, paga luz, não sobrou nada para ele, Denis. Ele não tem nada. Ele vai depender de piedade da população para poder alimentar a sua família. Como que esse funcionário vai ser produtivo? Como que ele vai ser feliz? Como que ele vai atender a população sorrindo? Não, geralmente, né, cara amarrada, né, revoltado, né, atende mal, reflete na sociedade.
Então, a importância desses projetos, só no final do ano, Denis, foram 15 projetos que eu defendi, foram 16 ao total, mas 15, todos eles focados no funcionário público, todos. Gerou benefício para diversas classes da cidade. Semana passada a gente voltou mais 3 aqui em relação à saúde, valorização da saúde. Temos mais 2 projetos tramitando aqui, que vai ser para o professor, para o magistério. Então, isso de melhoria salarial. Então isso dá um ânimo na gente como parlamentar, dá um ânimo lá do outro lado, porque o funcionário se sente prestigiado, sim, ele se sente animado, ele chega mais no trabalho feliz, sai do trabalho feliz, chega na sua casa feliz, porque a pessoa que está triste, que está insatisfeito, que está revoltado, ele chega revoltado, ele permanece o dia inteiro revoltado e quando chega em casa chega revoltado também, sim, reflete direto na família. Não tem nem como ser outro resultado. Não tem, puxa a autoestima para baixo, faz a pessoa adoecer, porque você é triste, você é desmotivado, muitas das coisas está acontecendo problema na sua saúde que você nem percebe, porque você está revoltado com tudo, está revoltado com o mundo. Então a questão de salário, de valorização, de dar o mínimo para as pessoas sobreviverem dignamente é de uma importância muito grande. É isso aí, vereador. A gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui. Se o senhor quiser destacar mais algum ponto de importância aí que o senhor queira falar com a população, o senhor fica à vontade. O Denis, eu falo muito, a gente se empolga, O senhor fala muito, mas fala bem. A gente se empolga aqui porque a gente tem, digamos, a liberdade, não há uma censura, você dá condições para a gente estar aqui nesse bate-papo e a gente acaba se empolgando e o tempo passa, e a gente nem consegue abordar os assuntos todos. Mas é importante aqui, já para encaminhar para o encerramento, é a gente valorizar a nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa. A nossa cidade passa por dificuldade como todas as cidades no país está passando. Aliás, se você for olhar, depois dessa pandemia, o planeta está passando por dificuldades. Mas nós somos pessoas abençoadas, nós temos um povo ordeiro, hospitaleiro, cordial, educado. Nós temos muitas belezas naturais. Deus deu um dos maiores presentes para nós aqui, a nossa natureza. Aqui tudo que planta dá, temos o melhor ar, melhor água. Nós temos chuva, quantas cidades aí está penando com seca. Nós temos tudo aqui, nós temos sol, nós temos frio, nós temos tudo. Então nossa cidade é maravilhosa. O que precisa é a gente superar algumas dificuldades, principalmente na área da saúde, que não é fácil, é difícil para todas as cidades. Você pode ir em qualquer, são 5.500 e poucos municípios. Se você puxar lá, qual é o maior problema que você está enfrentando? Saúde, saúde. Então é uma pasta muito complexa, mas com toda a complexidade, ainda a gente não tem os atendimentos, agora precisamos buscar o caminho melhor de atender essa sociedade. Mas não podemos abrir mão que quando a gente sai daqui, a gente sente que a nossa cidade é uma cidade maravilhosa. Então é isso que a gente precisa batalhar para que ela continue sendo maravilhosa, que a gente continue buscando um caminho para atender melhor essa população, e para continuar no caminho de atender as prioridades e as necessidades da nossa sociedade. Com certeza, vereador. Eu agradeço muito essa companhia do senhor aí durante esse bate-papo. Agradeço a vocês aí de casa também pela companhia, pela audiência e pelo carinho. Fiquem todos com Deus e até a próxima.